Debaixo da graça. Olá, Olá, eu sou Eliabe de Valneide, eu sou Valneide de Eliabe. nós estamos casados há 20 anos e vamos trazer hoje uma palavra para você sobre comunicação, quer dizer, algo que vai edificar a tua vida. Comunicação, uma via de mão dupla. Pois é, apesar dos meios, né, de comunicação, celular, internet, Instagram, os aplicativos, são tantas coisas que vêm hoje para nos aproximar, mas para essas coisas têm nos afastado, têm afastado a família. Os casais, né, realmente estão muito individuais, cada um indo para o seu próprio lado. Os filhos também estão indo cada um para os seus próprios lados. E isso pode gerar desprezo, pode gerar muitos problemas dentro da família. Então, a comunicação é algo imprescindível e importantíssimo para a vida da família. Então, se é você que quer ter uma família boa, se você realmente quer ter uma família relevante, quer ver paz dentro de casa, é preciso se comunicar. E aí a gente define a comunicação, né? O que é a comunicação? É dar e receber informações. Então, no casamento, não é um monólogo onde só um fala e não tem um retorno, mas é o diálogo, onde a gente conversa, a gente troca nossas ideias, a gente fala sobre finanças, sobre os sonhos, projeto, educação dos filhos. E aí é uma via de mão dupla, onde eu pergunto e eu tenho a resposta, onde eu falo e eu tenho o retorno daquilo ali. Então, comunicação é dar e receber informações. Então veja como é importante a comunicação no casamento. Muito bem, o que a Bíblia fala então sobre isso, né? A gente vai ver lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, onde o texto bíblico deixa muito claro. Veja o que ele diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Veja como é que a Bíblia ela é clara, né, a expressar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é? E aí nós temos as formas de comunicação, a verbal e a não verbal. A verbal é como a gente se comunica, a gente, como eu falei, né, na definição, a gente troca nossas ideias, a gente pergunta como é que o outro tá, como é que tá o sentimento, como foi o momento a sós com Deus. É importante a gente também compartilhar isso. O não verbal é quando eu dou um presente, quando eu dou flores, quando eu faço aquele jantarzinho gostoso. Isso é uma comunicação não verbal. Eu estou demonstrando, eu estou falando com a minha atitude que eu amo, que eu estou cuidando, né, que eu estou falando, eu estou querendo alguma coisa com aquilo que eu estou fazendo. Então essa é a não verbal. E a verbal é quando a gente conversa mesmo. E tem também uma parte da verbal que não é muito bacana, né? É a discussão, onde um se ira, o outro grita. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Pois é. Então vamos ver então quais são as barreiras, não é, que nos impede de nós nos comunicarmos. Então a gente tem o trabalho, né? Às vezes o trabalho em excesso, ele é algo que atrapalha. A gente também um ativismo, não é? Esse ativismo pode ser um ativismo dentro de casa, mas pode ser também um ativismo religioso, né? Eu só vivo para a igreja, eu não interajo com as pessoas dentro de casa. O meu tempo maior está ali, né, ligado às coisas espirituais. Nós temos que ter cuidado também com isso. Não é mesmo individualismo, egoísmo. As pessoas querem ser muito individualistas, isso gera um egoísmo na gente e a gente isso vai atrapalhar a nossa comunicação. Nós temos os meios de comunicação, muitas vezes muito tempo na televisão, muito tempo no celular, não é? A mulher vai dormir, o marido fica na sala no celular, ou vice-versa. Isso também são coisas que atrapalham. Tem também questão dos filhos, não é? Muitas vezes a gente está investindo muito nos filhos e está deixando de cuidar da gente. Tem que ter equilíbrio, né? Cuidar dos filhos, um cuida do outro, isso também pode ser uma barreira, né? A questão da família de fora, né? Meu pai, minha mãe, né? Às vezes a gente valoriza muito isso, é muito bom, eles fazem parte da nossa vida, mas nós não podemos deixar com que eles venham atrapalhar a nossa comunicação, intervindo em assuntos, né, que fazem parte da vida do casal e da vida da família. O medo, né? O medo também é algo que atrapalha, o medo de expor, né, o que sente, os sentimentos, expor o que pensa, né, com medo do que, que o outro vai pensar. Não pode, isso pode atrapalhar a comunicação, né? O não acreditar, né, na mudança do outro. Às vezes no passado alguém cometeu um erro e a gente fica sempre lembrando aquilo, não acreditando que o outro mudou e não motivando ele, né, a valorizando as coisas que aquela pessoa
tem a fazer. A outra coisa é a baixa estima, não é? A gente às vezes, não é? Algumas pessoas não acreditam em si mesmo, não acreditam que podem oferecer algo de melhor uns para com os outros. Então, essas são as barreiras que impedem o casal e a família de se comunicar, não é? Mas aí a gente vai ver algumas passagens bíblicas que vai estar nos despertando. Primeira coisa que a gente queria falar é: saiba ouvir em silêncio e fale somente depois. Olha lá o que Tiago 1,19 ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então a gente precisa saber ouvir, né, e falar no momento certo. Outra coisa muito importante dentro dessa questão que a Bíblia nos ensina é que a gente deve falar sempre a verdade. Veja o que é que Efésios 4:25 diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, não é? Então, querido, isso é muito importante. A base de qualquer relacionamento é fidelidade e confiança. Quando a gente perde isso, não é? Quando é muito difícil quando a mulher descobre que o marido está mentindo. É muito difícil quando o marido descobre que a mulher está mentindo. É muito difícil quando os pais descobrem que os filhos estão mentindo e, sobretudo, quando os filhos descobrem que os pais estão mentindo. Então, nós precisamos falar a verdade em amor uns para com os outros. Outra coisa, tenha domínio próprio. Né? Lá em Provérbios 15:1 ele vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E a gente precisa ter esse domínio próprio no que a gente vai falar, né? A forma como a gente vai falar. Respira fundo, conta até 10, né? Pega Deus sabedoria, para quando você abrir sua boca, saia a palavra que edifique, que corrija, não é verdade? Palavras que vai trazer um alívio, porque o texto diz que a palavra branda vai desviar o furor. Então veja, não cabe a nós estarmos dentro da nossa casa usando palavras duras na vida dos filhos, do esposo, da esposa, daqueles que estão com a gente dentro de casa. Mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai falar, domínio sobre isso. Né? Cuidado com as palavras, elas podem destruir e ferir o relacionamento. Um relacionamento como casal, um relacionamento de mãe para filho, de pai para filho. Né? Então, cuidado com as palavras. Tem palavras que eu acredito que você já ouviu, né? Aquela fala que diz assim: eu preferia um murro do que ouvir essa palavra. Eu preferi uma facada do que ouvir essa palavra. Então, tenha cuidado com as palavras, né? Que a gente possa ter esse domínio, orando ao Senhor para que Ele tenha esse domínio, que a nossa comunicação, nesse momento que a gente tem de internet, de rede social, que a nossa comunicação ela seja muito valiosa dentro do nosso lar. Amém, que bom, não é? Então veja só, nós falamos sobre comunicação. Deus é um Deus que se comunica, não é? E Ele nos ensinou a família, não é? Através da sua palavra, como nós vimos hoje, não é? A realmente viver, não é? Essa questão da comunicação que fará a diferença na sua vida. A gente queria orar por você, orar pela sua família, não é? Para que Deus possa continuar derramando do seu amor, graça e misericórdia sobre a vida de todos nós. Oremos nesse instante ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, nós louvamos porque Deus é um Deus grande, Deus é um Deus que se comunica, é um Deus que se interessa por nós. Ó Deus, cuida das nossas famílias, ó Pai, que a comunicação, que o diálogo, Senhor, possa fazer parte, Senhor, da nossa vida. Deus, que nós não possamos viver como estranhos entre filhos e pais, entre esposa e esposo, mas assim que nós possamos viver interagindo nesse diálogo, ó Deus, que vai fazer a diferença e vai nos fazer crescer, que vai edificar as nossas vidas, Deus. Nos ajuda, nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas que, Senhor, nós possamos aproveitar, inclusive, esse momento, ó Deus, de isolamento social, para nós investirmos um pouco mais na nossa família, para nós investirmos um pouco mais no nosso relacionamento como casal, e assim, Senhor, nós possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, por favor. Nós precisamos do Senhor para isso. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida e sua família, que as bênçãos do Senhor caiam sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém.